Vamos lá, gente, continuando nossa lição número 4, né? Agora vamos ver o papel do cérebro na dor. Como o cérebro se comporta diante da dor, como ele tem ligação diretamente com isso, tá bom? Vamos lá. Vamos primeiro imaginar a situação hipotética aqui, né? Vamos imaginar um elefante dentro de uma sala. Então seria algo muito estranho um elefante dentro de uma sala, algo realmente muito diferente. Então, quando se trata de dor, muitas pessoas preferem evitar falar sobre o cérebro. Falar sobre o cérebro em questão de dor parece uma coisa estranha. Não, é estranho. Né? É tão estranho quanto um elefante na sala. Né? Como se fosse colocar algo que não tem ligação com aquilo. Mas não é bem assim. Então, por que este tema é tão desagradável, falar sobre o cérebro na relação com a dor? Tá bom? Vamos entender melhor sobre isso. Gente, por muitos anos, né, não alguns, mas muitos médicos, né, a grande maioria, tiveram uma visão simplista sobre a dor, ou seja, buscavam ver a relação estrutural, esqueleto, órgãos, músculos, vísceras, nervos, né, e a dor. Buscavam a ligação entre o achado de imagem e sua queixa dolorosa. Então, sempre buscavam a ligação do que se pode ver, que se pode pegar, palpar algo estrutural, algo, um dano real, vamos dizer assim, no tecido visível e sua ligação com a queixa do sintoma do paciente. Tá? Então, vamos adiante. Então, eles achavam que a dor do corpo era física. E se não tinha nada nos exames de imagem que comprovasse que a dor era física, era porque a dor era simplesmente psicológica. Então, vejo que essa frase aqui se usa muito até hoje, né? Ah, não encontramos nada em seu exame de imagem, porque é sua dor psicológica. Não encontramos nada em seu exame de imagem, seus exames laboratoriais, seu exame de sangue, etc. E não tem nada. Então, leva a crer que sua dor seja psicológica. Então, vamos entender por que não existe dor psicológica, tá? A dor não é criada psicológica, não. Vamos entender melhor isso mais adiante. Vamos seguir nas lições, vamos lá. Se o médico não descobrir sua dor, isso significa você está apenas imaginando a dor. Ou você tem dor porque, né, você é louco. Vamos, não é bem assim, vamos lá. Quando o médico fala para o paciente, você está imaginando sua dor, na cabeça do paciente vem. Você está dizendo que eu sou louco, está dizendo que eu estou criando uma dor, que minha dor é puramente psicológica, de traumas, de coisas, né? Ou seja, quando o profissional da saúde fala, ó, sua dor tá aqui na cabeça, tal, coisa criada na sua cabeça. Se isso não for bem explicado, começa o paciente a não gostar disso, ficar achando que o paciente fica achando que isso é uma coisa que ele está criando como se fosse realmente chamando de louco. Isso é uma coisa ruim, tá? Isso não é uma coisa boa. Então, em vez de falar frases assim que faz a quebrar a aliança terapêutica, tem que buscar frases que consolidem mais essa aliança terapêutica entre o profissional da saúde e o paciente, tá? Então vamos lá. Então um exemplo bem clássico, né? De acordo com os testes, exames, etc., você não deveria estar sentindo, né, tanta dor. Isso deve estar na sua cabeça, né? Muito fácil de já referir essa frase. Essa dor, esse é a cor da sua cabeça, está muito, o seu está muito estressado, isso gera dor, etc. Como se o estresse gerasse dor, tá? Então essa é uma frase que infelizmente a gente ainda ouve, né? Os pacientes falarem isso. Vamos adiante. Por exemplo aqui, um exemplo aqui hipotético. Doutor, né? Eu não acho que minha dor é apenas por estar com raiva. Se eu estar estressado, estar com raiva, surge minha dor. Por mais que muitas vezes a maior parte das dores apareçam durante a crise de raiva, a crise de estresse, de ansiedade, tá? Não queira dizer que a raiva, o estresse, a ansiedade, a depressão, etc., que seja o gerador, ou seja, assim, a fonte primária que vai gerar a dor. Vamos entender isso bem direitinho na nossa sequência, tá? E o conselho era apenas obter ajuda psicológica que esses pacientes recebiam. Né? Caminhava para uma ajuda psicológica de um profissional especialista na parte psicológica. E quando os médicos pensaram que descobriram o problema, a dor era física. Então, quando encontrava realmente uma causa, faziam inúmeros exames e mais exames, até achar um culpado. Achamos o culpado. Então, sua dor é física. Achamos uma fonte, achamos seu culpado. Tá? Após vasculhar muito, procurar muito. Por exemplo, a pessoa que tem uma dor
ou cansaço lombar, ou uma dor inguinal, uma dor abdominal, que já fez vários testes, vários exames, não encontra a causa daquela dor abdominal, não encontra. Então, até encontramos um provável culpado, deve ser ele, que não tem outra coisa, então vamos apontar para ele. Então, é isso que acontece muitas vezes, aí, excesso de exame de imagem, longo tempo de profissionais procurando encontrar o gerador da dor, né? Procurando encontrar o motivo da dor, né? O dano estrutural, o problema real estrutural, para poder achar o culpado e tratar o culpado. Aí quando encontra esse culpado, começa a tratar, muitas vezes não surte um efeito bom, não resolve o problema e o paciente vai gerando mais frustração. Então vamos seguir adiante nossa lição, tá? Então, se a dor era física, precisava de um tratamento físico, né? Fisioterapeuta, do cartão físico, né? Olha, e demais profissionais que lidam com problemas físicos, né, corporais. Então, por causa dessa visão ultrapassada, qualquer menção da palavra cérebro pode causar um mal entendimento. Sempre que usava a próxima, ó, essa dor pode estar ligada ao seu cérebro, essa dor pode estar ligada ao seu bem-estar psicológico, etc. Então, sempre quando falava de psicológico ou cérebro, gerava um certo mal-estar, vamos dizer assim, entre a visão do paciente para o que o profissional da saúde está falando. Então, frase que os pacientes geralmente falam é essa aqui, ó. Você está dizendo que a minha dor é imaginária? Como você ousa, né? Cérebro? Eu não. Minha ressonância magnética mostra algo em minhas costas. Não tem nada em meu cérebro, não. Minha ressonância magnética mostra que eu tenho um pouco de desgaste, um pouco de artrose, já tenho um pouco de desidratação discal, um pouco de abaulamento, tá? Mostra isso, um pouco de estenose. Então, se meu exame de imagem mostra que tem alguma coisa, é porque o culpado é lá. Meu exame de imagem está mostrando isso. Não tem nada a ver com minha cabeça, nada a ver com o meu cérebro. Geralmente, é isso que os pacientes falam. Vamos adiante. Até que em 2015, né, felizmente, a compreensão científica da dor melhorou nos últimos 20 anos. Então, a partir de 2015 para cá, começou a ter muita pesquisa e começou a melhorar isso. Vamos lá. Então, a ideia de que a dor é psicológica ou física é falsa e precisa ser jogada fora, no lixo. Esqueça. Delete. Acabou. Esqueça isso. Então, a ciência tem mostrado que toda dor envolve dois componentes importantes. Então, primeiro, sinais sensoriais e nervosos do corpo, que levam a informação de dor. E temos também uma complexa análise e interpretação do cérebro, por exemplo. Fatores psicológicos que vão interpretar essa dor de formas diferentes. Dois fatores. Vamos a um exemplo bem prático, a boa e velha martelada no dedo, né? Então, quando você dá uma martelada no dedo, ó o sinal aqui, o impulso nervoso, levando a informação de dor até seu cérebro. Tá? Então, um sinal nervoso que vai para o cérebro. Então, quando os nervos em seu corpo detectam um perigo, eles enviam um sinal para o seu cérebro, isso é natural. Tá? E seu cérebro vai disparar o alarme de dor. Né? Soa o gongo, o sino, vamos dizer assim, mas os nervos no seu corpo, não basta tocar um sinal de dor no seu cérebro. Para os seus nervos não é necessário apenas o sinal ser tocado lá em cima. Tem que ter uma reação, não é isso? Então, em vez disso, seu cérebro, sem você perceber, primeiro passa o tempo analisando os sinais nervosos. A gente pensa que é algo instantâneo, mas gera todo um processo lá de interpretação desse sinal que chegou lá, dessa informação que chegou lá no cérebro, lá no sistema nervoso central. Tá? E com base em vários fatores, seu cérebro pode criar a sensação de um pouco de dor, de muita dor ou de nenhuma dor, a depender de como ele interpretou, a depender da situação, em que contexto foi essa dor que você sentiu. Tá bom? Então, por exemplo, mesmo com a lesão física, o cérebro que determina a quantidade de dor que você sente. Por exemplo, o trabalhador caiu um objeto, uma pedra sobre ele, algo concreto, machucou o joelho dele, tá? Ele pode estar sentindo um estado de dor variável, pode ser uma dor moderada, uma dor severa, por exemplo. Mas se você acha que essa ideia é estranha, você não está sozinho, ou sozinho no caso. Pois por milhares de anos ninguém sabia sobre o papel ativo do cérebro para criar a sensação de dor. Vamos a alguns exemplos bem tranquilos, né? Bem práticos para a gente ver e falar sobre estudos também. Só dando um recapitulado de tudo que a gente falou, por exemplo, é o que eu falei.
Tem pessoas que levam tropeção, sentem muita dor. Tem pessoas que levam o mesmo tropeção, sentem dor moderada. Tem pessoas que sentem dor mínima. Tem pessoas que praticamente não sentem nada com esse tropeção. Eu bati aqui e não senti nada. Ou seja, ele tem uma sensibilidade dos alarmes de dor bem reduzida, bem baixa. Tá? Então, vamos lá. Então, isso só foi descoberto recentemente por intervenção de máquinas de escaneamento do cérebro, tá? Que vamos abordar aqui. Ó. Agora sabemos que o cérebro desempenha um papel importante em cada condição de dor. Então, mesmo quando a dor é de uma lesão física ou mesmo doença. Tá? Assim, o tratamento da dor precisa também tratar o papel do cérebro na dor. Sempre importante isso. Tá bom, gente? Então, a frase que vamos anotar essa aula agora é: o tratamento da dor precisa também tratar o papel do cérebro nisso. Então, o cérebro, toda pessoa, todo paciente que sofre com dor crônica ou fibromialgia, né, ele precisa ser trabalhado também. Logo mais na frente, vamos começar a entender como isso vai ser trabalhado para amenizar a sensibilidade dolorosa de qualquer indivíduo, tá? Então, vamos lá, até a próxima aula. Tchau, tchau.